Em Hollywood, alienígena sempre ataca Nova York, é a lei não escrita, tá até no contrato com o roteirista, uma nave gigante em Paris State explodindo, o presidente americano fazendo um discurso emocionante, sempre aquela cena padrão dos filmes de alienígena americano. Mas hoje eu vou falar de um filme diferente, esse filme é o Distrito 9. E o Distrito 9 tem um pensamento diferente, ele fala tipo assim, e se a nave-mãe não atacasse nada, se ela simplesmente enguiçasse? E se os aliens não fossem conquistadores B10, aqueles que querem destruir tudo, mas só um bando de refugiados fedidos e famintos morando numa favela debaixo da nave de Joanesburgo, na África do Sul. Sem discurso de presidente, sem herói musculoso, só um cara broxante de escritório e uma equipe de despejo forçado e uma pergunta que incomoda bastante escondida nesse filme. No meio desse tiroteio todo, quem é o monstro na história? Os aliens ou a gente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como um filme de baixíssimo orçamento feito por um cara que ninguém conhecia, virou uma das críticas mais afiadas ao racismo institucional já feitas dentro de um blockbuster de ficção científica. Então bora pro vídeo. O Distrito 9 nasceu de um fracasso, isso mesmo. Antes de ser esse soco na cara social, o diretor Neil Blomkamp, que é um diretor sul-africano desconhecido que até então só tinha feito um curtinho e comercial, estava cotado para dirigir a adaptação cinematográfica do jogo Halo, produzida por ninguém menos que Peter Jackson e Fran Walsh, os caras do universo do Senhor dos Anéis. Só que o projeto Halo virou aquele clássico problema de Hollywood, já que não tinha financiamento entre estúdios, teve a greve dos roteiristas nos Estados Unidos e o filme simplesmente morreu. Ele foi cancelado, anos de trabalho jogados no lixo. E aqui que mora a virada da mesa. Ao invés de deixar o Blomkamp na rua, o Peter Jackson chegou nele e basicamente falou o seguinte: cara, eu confio no seu olho, faz qualquer coisa aí que eu banco a grana e tu manda ver. Shut up and take my money. Aí o Blomkamp voltou com uma ideia antiga dele mesmo, que era um curta-metragem de 2005 chamado Alive in Johannesburg. When I first landed, we noticed that they had these really fantastic biosuits. E ele já tinha o esqueleto todo formado. Aliens refugiados numa África do Sul pós-apartheid. E o orçamento segura essa comparação. Distrito 9 custou cerca de 30 milhões de dólares. Para efeito de comparação, um filme de herói da Marvel médio nessa mesma época girava em torno de 150 a 200 milhões de dólares. Ou seja, o Blomkamp fez um trabalho de efeito visual de um blockbuster, gastando o que a Marvel gasta com café de produção executiva. E o resultado visual, impecável. O segredo foi usar cenários reais de Joanesburgo, inclusive campos de refugiados que já existiram de verdade, misturados com CGI cirúrgico que só era usado onde precisava, com menos explosão genérica e mais imersão suja e crível. É a diferença entre assistir um documentário e assistir um comercial de brinquedo. E aqui esse filme escolhe propositalmente ser um filme estilo documentário, com entrevistas e correspondentes de notícias fictícias. Aliás, repare que esse detalhe técnico é a chave do filme, porque ele finge boa parte do tempo ser um falso documentário com entrevistas e imagens de câmera de segurança e jornalistas comentando o caso. E isso não é estética, isso é estratégia narrativa, porque te faz sentir que aquilo poderia ser real. E esse é o pulo do gato desse filme. Beleza, geeks, agora vem a parte que separa o Distrito 9 de qualquer filminho de alien genérico. Isso aqui não é ficção científica pura, isso é história real com a capa de látex de alienígena por cima. Vamos direto ao ponto. O nome Distrito 9 não é algo aleatório, é uma referência direta ao Distrito 6, no bairro real da cidade do Cabo Verde, que durante o apartheid teve mais de 60 pessoas removidas de suas casas à força pelo governo sul-africano e elas não tinham lugar para ficar e foram levadas a favelas. Agora você repara a genialidade suja desse roteiro. Nesse filme os aliens são apelidados de forma pejorativa, chamados de camarões. Um apelido literalmente desumanizante, é tipo chamar a gente de inseto. Eles chegam à Terra como refugiados e não como invasores, mas como vítimas de uma nave quebrada. Eles estão famintos, sem liderança, sem estrutura, e o que o governo humano faz não acolhe. Ele simplesmente cercou todo mundo num gueto e chama de distrito temporário. E trata a existência deles como um problema de logística e saúde pública, não como uma crise humanitária. A empresa que administra o distrito e faz os despejos forçados é a MNU, a Multinational United, uma corporação privada que é travestida de força militar. Ou seja, o filme não está só falando de racismo estatal, ele está falando de como corporações lucram em cima de crise humanitária, já que eles estão testando armas alienígenas em cobaias vivas enquanto vende para a imprensa uma história bonitinha que está só ajudando os refugiados. Isso é crítica de colonialismo, exploração científica, antiética e capitalismo de crise, tudo junto no mesmo lugar. E um detalhe sórdido real do filme, os camarões só conseguem comprar comida de gato nas barracas porque é o único produto que aceitam comer, segundo o comércio local. Essa cena ao mesmo tempo que ela é cômica, ela é revoltante, porque é basicamente, olha como a gente reduz essa população inteira a bicho de estimação, literalmente. As criaturas se tornaram incrivelmente obcecadas por comida de gato. É como uma erva para gatos, só que um pouco mais intenso.
E agora vamos falar do protagonista desse filme, que é o Wikus Vandermeer. Ele começa o filme como um burocrata caricato de mediocridade banal e do mal, e não como um vilão maligno tipo Thanos. Ele é pior que isso, porque ele é aquele tiozinho do RH que executa uma ordem cruel com um sorriso no rosto porque ele só tá fazendo o trabalho dele. É um retrato mais realista de como o racismo institucional funciona. Não precisa de vilão de capa preta, só precisa de gente comum assinando papelada. Ok, bora reconstruir essa história do zero então para vocês entenderem. Essa história começa no ano de 1982 em Joanesburgo. Uma nave alienígena para e fica paralisada sobre a cidade. Ela não ataca, não manda mensagem, ela só fica lá parada feito carro quebrado no meio do rush por meses. Aí o governo resolve subir lá para ver o que é que tá pegando. Então ele encontra 1 milhão de aliens desnutridos sem liderança, tipo um acampamento de festival que ninguém organizou o retorno. E o resultado, eles descem e montam um acampamento provisório que vira favela permanente, o tal do Distrito 9. E 20 anos depois o governo decide que, beleza, cansamos, vamos mudar geral para um campo novo, Distrito 10, mais longe da cidade. Ou seja, gentrificação com alienígena. E quem manda a operação de despejo? Nosso queridíssimo protagonista Wikus. Ele é um funcionário medíocre da MNU que só tá liderando essa missão porque ele é genro do chefão, o nepotismo corporativo clássico que aparece também. E no começo desse filme as cenas parecem muito com cenas de The Office, parece que vai ter aquele tom de humor, fica aquela gracinha com os alienígenas, aquele desprezo, dá pra sentir o desprezo que eles têm pelos alienígenas nesse filme. E dá pra ver também como os alienígenas são tratados como animais de verdade, eles não têm opinião própria, eles só têm que assinar papel e aceitar qualquer coisa que o governo disser que é pra eles fazerem. E o Wikus consegue ser até um pouco engraçado sim nos primeiros 20 minutos, justamente porque é insuportavelmente chato esse cara. Ele sorri pra câmera, ele tenta falar que tá sendo de boa com os refugiados, ele age igual o gerente de banco, explicando pra galera que tem que sair por isso, só que vai piorar a condição de vida deles, que já não era boa. E durante esse despejo, galerinha, o Wikus mexe uma garrafa que não devia, que tinha um líquido geneticamente projetado, que o alien mais inteligente do distrito, que é o Christopher Johnson, o nome mais brasileiro que muito nome da novela, vinha guardando há anos pra tentar consertar sua nave e voltar pra casa. Esse líquido vai respingar na cara do Wikus e aquele clichê número 1 do cinema acontece. Vai acontecer uma transformação genética, o braço dele vira garra de alienígena e aqui o filme troca de gênero completamente, porque ele sai tipo daquele estilo documentário The Office e vira já um horror muito nojento. E aqui vai um elogio rápido à maquiagem e os efeitos práticos dessa transformação, que eles envelheceram melhor que 90% do CGI de blockbuster da mesma década. Não é escondido, não é rápido, é um close sujo, doloroso, dá pra sentir nojo de verdade. E aí a MNU descobre a real, o DNA híbrido do Wikus é a chave que faz a tecnologia alienígena operar. Ou seja, da noite pro dia ele virou o objeto biológico mais valioso do planeta para fins de pesquisa militar. E o que é que a própria empresa dele faz? Ao invés de tratar ele como um paciente e tentar curar ele, não, eles tentam dissecar ele vivo feito cobaia de laboratório. E o plot twist disso tudo é que seu sogro, seu próprio chefe, autorizou isso. O Wikus foge e é aqui que o filme vira ação pura por um tempo. Só que ele não vira herói de ação clássico, ele vira um cara desesperado, chorão, covarde, tentando sobreviver. E ele só vai encontrar abrigo justamente no Distrito 9, no lugar que ele mesmo ajudou a despejar a galera. Ironia poética de nível doutorado. E é aqui nessa parte que eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Sabe o que é que seria pior do que a MNU tentando dissecar o Wikus vivo? Você terminar de assistir esse vídeo e deixar o like. Então deixa o like aí e ajuda a gente. Voltando, no distrito o Wikus reencontra o Christopher Johnson, um alien dono do líquido que revela o plano dele de 20 anos. Ele construiu secretamente uma nave menor capaz de ativar a nave mãe e levar todo mundo de volta pra casa, mas precisa de um líquido raro, o líquido que ficou confiscado pela MNU por causa do Wikus. E por coincidência gigantesca, esse mesmo líquido pode reverter a transformação do Wikus, devolvendo ele a forma humana. Interesses completamente diferentes colidindo no mesmo objetivo, invadir o prédio da MNU. E é aqui nessa parte que entra o nosso vilão careca genérico militar de sempre, o mercenário-chefe das operações da MNU. Tipo aquele personagem que só existe para gritar fogo em qualquer filme de cena desse gênero. Parece que ele sai direto de uma fase do Call of Duty de campanha single play. Ó o pau quebrando, vai, eita porra! Liga na marcha, vai! Eita porra! Pega! Aí nessa parte a gente tem uma cena de tiroteio da MNU bem bacana, com armas alienígenas lutando contra os humanos, bem legal. E o Wikus, ainda parcialmente transformado, pilota uma armadura alienígena gigante enquanto o Christopher tenta escapar com o filho para ativar a nave. E até essa parte do filme o Wikus era um cara chorão que não tava nem aí pros alienígenas, ele só queria saber tirar o dele da reta e conseguir se curar. Mas aí tem a curva do personagem, porque ele finalmente começa a redenção dele no filme. Ele começa a proteger o Christopher Johnson dos mercenários. É aqui onde Distrito 9 para de ser um filme de ação com crítica social e vira de fato um estudo de personagem completo.
porque a virada do Wax não é descobrir um poder e virar herói. Ele descobre como é sentir na pele ser tratado como uma cobaia, uma propriedade do governo. Só quando o sistema que ele mesmo operava virar as costas para ele, que ele entende o que fez com os aliens a vida toda. E o ponto de virada moral real acontece em um instante específico. O Wax ele tem a chance de abandonar o Christopher e o filho dele e salvar a própria vida. Ele literalmente podia entregar os dois para Emmanuel e talvez negociar uma cura para ele, mas ele não faz. Ele fica na luta e garante que o Christopher consiga levar o líquido de volta para a nave. Ele saiu de um cara babaca que não estava nem para os alienígenas para proteger os aliens que ele desumanizava no começo do filme. E aqui o roteiro é cruel de propósito. O Christopher parte para a nave mãe para buscar ajuda e promete voltar em 3 anos para reverter a transformação do Wax. Só que o filme termina sem confirmar se isso vai acontecer, sem final feliz garantido, sem abraço redentor. É basicamente o filme falando, nem toda injustiça histórica tem resolução clara em 20 minutos de terceiro ato, o que é cruelmente mais realista que qualquer final tradicional de blockbuster. E a cena de encerramento é aquele plano final de bichinho de metal enferrujado feito de sucata com uma flor em cima. É um dos sinais mais silenciosamente devastadores do gênero. Não precisa de discurso grandioso, é só olha o que sobrou da humanidade no meio de tanto entulho que a gente criou. Agora vamos falar sobre esse filme. Distrito 9 custou uns 30 milhões de dólares e faturou globalmente mais de 210 milhões de dólares. Para um filme de ficção científica sombria com protagonista broxante e sem nenhuma estrela de Hollywood no elenco, isso é um sucesso absurdo. E o mais impressionante de tudo, o filme foi indicado a 4 Oscars, incluindo de melhor filme da categoria, que divide espaço com pesos pesados de orçamento muito maior que esse filme. Esse filme ele foi filmado em grande parte com câmera de mão em Joanesburgo, disputando estatueta com os filmes mais cobiçados de Hollywood na época. O protagonista do filme, que é o Sharp Copley, que interpreta o Wax, nem era ator profissionalmente antes disso. Ele era amigo pessoal do Blue Camp e trabalhava mais como produtor e diretor de curtas. E a atuação dele no Distrito 9 foi tão surpreendente que abriu para ele uma carreira internacional, aparecendo depois em outros filmes aí na carreira dele. Já o Neil Blomkamp, diretor, teve uma trajetória mais irregular, por assim dizer. Ele tentou repetir a fórmula de ficção científica com crítica social em Elysium de 2013 e Cap de 2015, mas nenhum dos dois replicou o impacto crítico e cultural do Distrito 9, prova de que às vezes o primeiro soco do diretor é tão certeiro que os próximos parecem um eco. E o veredito final desse filme é o seguinte: o Distrito 9 continua sendo, mais de 15 anos depois, um dos exemplos mais eficazes de como usar o gênero de ficção científica para falar de racismo, xenofobia, desumanização institucional sem soar didático ou piegas. Não é sutil, mas também não precisa ser, porque a realidade que ele retrata também nunca foi sutil. E aí galera, gostaram dessa análise de filme? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários pra gente fazer próximas análises com os temas sugeridos por vocês. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a